Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 40, que diz: Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a conclusão desse capítulo 8, o último verso. Lembrando aqui uma recapitulação das divisões do livro de Atos até o presente momento. Em Atos capítulo 1, Jesus dá as últimas instruções aos discípulos e ascende aos céus. Do capítulo 2 ao capítulo 5 é a pregação dos apóstolos em Jerusalém e nas circunvizinhanças, né? Então, focado nos apóstolos, pregação que atingiu, né, que alcançou milhares de pessoas. Do capítulo 2 ao 5 foi os apóstolos. Do capítulo 6 ao final desse capítulo 8, 6, 7 e 8, fala-se da atuação dos diáconos. O capítulo 6 mostra o surgimento deles. E aí o final do capítulo 6 e o capítulo 7 sobre o diácono Estevão, que veio a se tornar o primeiro mártir cristão, morreu e foi glorificado, né, foi recebido por Jesus, que se erguia à destra de Deus para acolhê-lo. E no capítulo 8 estamos vendo o outro diácono, Filipe, que pregou nas regiões de Samaria e depois para o Eunuco, e aqui mostrando que então ele se dirigiu para Azoto e depois para Cesareia. E olha o comportamento dos cristãos, né, queridos? Olhando aqui para a figura de Filipe, onde quer que ele ia, ele levava essa mensagem. Não como uma obrigação, não como, esse é o cargo dele, porque nem era essa a principal função dele. A principal função dele, como diácono, era acudir os necessitados, ajudar na distribuição dos alimentos, ajudar, digamos, no que é chamado hoje de obra social, né? Na caridade, que hoje tem sido muito esquecido por muitas igrejas, né? Sendo que sempre foi um papel muito importante. Bom, se a própria pregação do evangelho tem sido esquecido, quanto mais da obra social, né? E isso é essencial. E olha como fazia parte do respirar dele anunciar Cristo. Ele tinha esse compromisso de vida, de ajudar as pessoas. Porque, queridos, as pessoas têm muitos dilemas, muitas dificuldades, muitas fraquezas, muitos delitos. As pessoas, quando você conversa com elas são um sorriso, elas são ali elas se mostram ali, né, felizes e tudo, mas as agruras que a pessoa sofre, os dilemas, as tentações, as dificuldades, o que ela passa dentro de casa, o que ela passa dentro de si mesma, ninguém conhece. E elas precisam de alguém que as auxilie, elas precisam dessa mensagem que fortalece a alma humana. Ainda mais numa época como a que estamos vivendo, essa época de pandemia, essa época das pessoas se tornando tão superficiais, muito superficiais, buscando apenas entretenimento, brincadeiras e tudo mais que fazem parte, que são importantes para a nossa vida, mas isso não nos sustenta, isso não é força para realmente enfrentarmos a vida de uma forma corajosa, de uma forma firme, de uma forma que realmente produza resultado para nós mesmos. Essas pessoas, quando forem acometidas pelo que a vida nos traz, ou elas mesmas vierem a trazer para si mesmas dificuldades, elas não vão ter nada, nada para lidar com aquilo. O que as piadinhas vão ajudar elas nisso? O que o entretenimento, os seriados de TV, etc., vai possibilitar a ela lidar com aquela questão? Praticamente nada. As pessoas hoje não sabem criar os filhos, não sabem lidar com o casamento, não sabem lidar com as emoções, não sabem lidar com as tentações, porque passam boa parte da vida se alimentando de nada. Então elas não criam realmente um arcabouço, elas não criam uma estrutura, não criam, né, um vigor de alma, não criam algo que realmente as possibilite a ter uma força diante das questões da vida, das grandes questões da vida.
e quando elas, por algum momento, se questionam ou passam por algum dilema existencial, alguma dificuldade, elas simplesmente vão à ruína. Tudo se torna apocalíptico para elas, porque elas não têm no que se segurar. Elas não têm nenhum sustento. Elas não têm esperança. Elas não têm força alguma. Porque têm tratado a vida como uma brincadeira. E quando vem algo que não é brincadeira, algo que realmente é sério, que demanda responsabilidade, que demanda sabedoria, demanda estrutura, demanda uma força que provém do ser, essa pessoa não tem nada, porque não foi construído nada. A gente colhe o que a gente planta, a gente precisa plantar para nós mesmos e para os outros algo que realmente nos dê estrutura e força. Porque todos nós vamos passar por doenças, todos nós vamos passar por dificuldades financeiras, todos nós vamos passar por dificuldades emocionais, todos nós vamos passar pelo luto de entes queridos. Então, tudo isso que a gente precisa de uma fortaleza, nós precisamos de instrução, precisamos de conhecimento, precisamos da graça de Deus. E isso Filipe estava fornecendo, estava querendo divulgar às pessoas que, pela fé em Cristo, pela sabedoria do Evangelho, há uma nova forma de viver, uma forma mais profunda, mais cheia de vigor, cheia de vida. Realmente uma vida em abundância que parte de dentro de nós, que nos dá a estrutura para lidar com as circunstâncias da vida de uma maneira mais calma, mais tranquila, mais pacificada, mais descansada, sem medo do futuro, sem medo de diabo, de trevas, sabendo lidar com os nossos pecados, sem culpa. Enfim, tudo que o Evangelho nos fornece para lidarmos com essa vida e sabendo ainda amados. Porque esse é um outro problema que as pessoas hoje têm. Tanto problema de autoestima, não se aceitando, buscando validação nos outros. Em geral, dos outros você vai receber muita hostilidade. Então a gente precisa desse alicerce em Deus e em Sua palavra. Nós precisamos de um fundamento. Nós precisamos de alguém para nos amparar. Uma pessoa com quem a gente conversa e quem nos guia, que nos orienta, que nos dá sabedoria, que nos fortalece, que nos ampara. Esse amor de Deus que nos envolve, no momento da angústia, do pânico, nos acalma. E Filipe tinha esse compromisso. Eu quero que esse evangelho seja conhecido pelas pessoas. Então, onde quer que ele ia, não era o cargo dele, não era a obrigação, não, mas ele fazia isso de bom grado. Então, divulgue, queridos, tudo que você vê de evangelho, verdadeiramente de evangelho, que vai contribuir para o fortalecimento da alma das pessoas, divulgue. Contribua para o próximo, para que o próximo realmente possa receber de Deus uma instrução que a capacite para a vida. Capacitações para o negócio, a gente vai na faculdade, a gente faz cursos, a gente faz treinamentos. E para a vida? E para a vida? Onde nós vamos receber esse tipo de instrução? Acho que o Senhor da vida é o grande instrutor. A gente precisa que Ele fale conosco cada vez mais. Que Deus continue falando contigo, queridos. Através desses áudios, tem sido o meu compromisso e o meu desejo que a sua vida seja cada vez melhor, cada vez mais estruturada, cada vez mais fortalecida com a graça e com a paz de Cristo e com a sabedoria que vem do Evangelho. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.